A doutora Jadete Barbosa Lamperti, que é presidente da Associação Brasileira de Educação Médica e que comparece acompanhada do vice-presidente, doutor Francisco Barbosa Neto. Bom dia. Excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Lemos, cumprimentando... Mello. Marco Aurélio Mello. Belo, desculpe. Melo, de Melo. Excelentíssimo ministro, cumprimentando, quero dizer da satisfação e a honra de estar participando dessa audiência em nome da Associação Brasileira de Educação Médica e, assim, cumprimento a todos os demais presentes, autoridades, colegas. Diante do programa Mais Médico, como Associação Brasileira de Educação Médica, nós tentamos trazer uma contextualização do momento no Brasil e apresentando a ABEM, é uma associação de utilidade pública reconhecida pela Presidência da República, tem 50 anos e vem desenvolvendo um trabalho junto das escolas médicas sem fins econômicos e lucrativos, com uma personalidade própria. O programa Mais Médico, a medida provisória 621, ela aparece no dia 8 de julho de 2013 e nos surpreende, como já foi salientado várias vezes nessa tribuna, pelo desconforto que traz, pela forma como ela é colocada, sem a participação das entidades que vêm acompanhando o processo, esse questionamento, o desafio de oferecer mais assistência, uma assistência de qualidade no Brasil. Mas ela traz uma coisa importante que hoje nós valorizamos, que é trazer para a agenda da sociedade esta discussão, este tema, e mostrar, nunca vimos tantos mapas do Brasil com cores distintas, tonalidades distintas, mostrando a iniquidade, as diferenças, não só na distribuição dos médicos, mas na assistência médica, a iniquidade social. E nós não podemos ficar indiferentes a esta situação. E entendendo que construímos uma democracia e temos esta responsabilidade que a ABEM discute e se coloca. E no dia 16 de julho, a ABEM reuniu as escolas médicas e chamou as instituições associadas para discutir a medida provisória e se colocou pela rejeição da medida provisória, a medida que ela não atendia uma série de situações em que a própria sociedade organizada vinha trabalhando, como as diretrizes curriculares nacionais. E esse posicionamento foi amplamente divulgado, foi aprovado pela Comissão de Especialistas do MEC. Dentro deste processo da democratização, a ABEM continuou discutindo, junto das entidades, junto do governo, como poderíamos, então, estar agindo no sentido da construção democrática de soluções para o que se colocava, visando a construção da cidadania. Até porque a ABEM tem uma visão de ser reconhecida como principal protagonista de melhorias na educação médica brasileira, representante dos seus associados, influenciando políticas públicas de saúde e de educação e com uma missão de desenvolver a educação médica, visando a formação de um profissional capaz de atender necessidades de saúde da população, contribuindo com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Para isso, nós trazemos
algumas reflexões em relação a contextualizar o processo de profissionalização do médico no Brasil ou no mundo, onde nós colocamos como menção o processo de profissionalização do médico, lembrando que a medicina e o direito são as duas carreiras consideradas protótipos de profissão, porque é onde o trabalho se torna uma ocupação em tempo integral e a sociedade a reconhece como esta profissão capaz de avaliar e corrigir os próprios erros. Então, nesta sequência da profissionalização, do processo de profissionalização, aparecem, então, as escolas e o treinamento dos pares treinados, dos profissionais, nesse processo da profissionalização do médico. E nós temos no Brasil as classes médicas, no ponto de vista da formação e da profissionalização, do exercício da profissão médica. Nós temos a Associação Brasileira de Educação Médica, que é a ABEM, que trabalha com as escolas médicas, especialmente na formação da graduação e pós-graduação, a execução, a Associação Nacional dos Médicos Residentes, a direção executiva dos estudantes de medicina, mais ligado à formação especificamente, e ao exercício da profissão, o Conselho Federal de Medicina, que trabalha com o registro, o acompanhamento, a fiscalização e, inclusive, trata dos erros médicos no exercício da profissão. A Associação Médica Brasileira, que trabalha nas especializações, o avanço científico e tecnológico, e a Federação Nacional dos Médicos, que vem trabalhando essa coisa do trabalho, das condições de trabalho. Todas essas instituições trabalham dentro desse processo de profissionalização e ainda, de certa forma, um pouco fragmentada, mas dentro do mesmo processo. Como alguém se torna médico com conhecimento de médico? Então, esta visão deste processo de como se forma um médico para dar conta da assistência em saúde, da qualidade em saúde, nós não podemos desconhecer esse processo. E, na verdade, o aluno, quando entra na escola médica, ele entra num processo de socialização, onde ele, à medida que evolui no curso, ele vai mudando o seu comportamento para se adequar a um grupo de profissionais ao qual ele pretende ser recebido e aceito. Evidentemente que esse processo de profissionalização se continua em toda a vida profissional do médico e o mercado do trabalho, o mundo do trabalho, com toda essa dinâmica que não alcança a nossa governabilidade, que são interesses políticos e econômicos nacionais e internacionais. Mas nós referendamos uma socióloga antropóloga, Minayo, que ela traz um estudo interessante de revisão das ciências sociais humanas, da estrutura e sujeito, enfatizando as correntes que conferem um papel ativo ao sujeito no debate deste processo que ele é complexo. E chama atenção para dois pontos importantes: o quanto as instituições tendem a se repetirem o modelo, enquanto o sujeito, nós, atores sociais, somos capazes de concretizar mudanças mediante uma análise crítica da realidade, para que os modelos não simplesmente se repitam. Então, nós vamos fazer rapidamente uma contextualização histórica pelo século XX, mostrando, mais especificamente, que a evolução no século XX, relacionando com o aumento da população brasileira, nós éramos 17 milhões no início do século, 170 milhões no final do século XX, hoje somos quase 20 milhões. Que o Estado, a relação Estado-sociedade, o Estado era campanhista no início do século, nos meados do século XX se criaram os ministérios, e nós temos uma Constituição Brasileira de 1888 dizendo que saúde é direito de todos, dever do Estado, se descentraliza a assistência, começa a se descentralizar a assistência em saúde com o Programa Saúde da Família e começa a se discutir as diretrizes curriculares nacionais para formar esse médico na graduação de acordo com as demandas de um sistema único de saúde e numa atenção básica de saúde. As doenças, o perfil das doenças, que a população brasileira fica mais longeva, aparecem as doenças crônicas, aparece a AIDS e recrudescem as doenças infecciosas. E lembrando ali embaixo, deixa eu ver como é que eu faço aqui, que a penicilina ela é descoberta em 1928, 29, ela começa a ser usada em 1940, para dar a ideia do avanço científico e tecnológico que ocorre, principalmente nos últimos 50, 40 anos, que se diz que ela é maior do que a soma de todo o conhecimento até então produzido. Com isso, mostra o desafio que nós temos hoje, a complexidade que nós vivemos para dar conta das necessidades que surgem.
mostra também nesse quadro, nós, entidades médicas, quanto nos organizamos na segunda metade do século XX. E um fato importante na paradigma da educação médica é o Informe Lalonde, que é um documento do Canadá, do Ministro da Saúde do Canadá, que, a partir daí, ele mostra a necessidade de trabalhar o processo saúde e doença e não simplesmente a doença. A partir daí, então, nós começamos a trabalhar a saúde não como ausência da doença, mas saúde como qualidade de vida, trabalhando a promoção, a prevenção, o diagnóstico, tratamento e a reabilitação de saúde, mostrando, portanto, que a clientela do médico não é mais só o doente, mas todo o ser humano, desde a sua concepção até a morte. Buscando, então, essa atenção à saúde, à sua integralidade. Então, o modelo de ensinar e de assistir tem que se mudar. Não é possível que ele se permaneça através dos tempos. Então, a mudança ela é necessária. Antigamente, o discípulo acompanhava o mestre na prática e ele ia aprendendo aquele ofício até que ele era capaz de atuar autonomamente. Mas é na Idade Média, quando se criam as universidades medievais, que se separa o estudo do trabalho. Se faz uma estrutura e uma organização da escola independente do serviço. E essa é a nossa grande luta hoje, aproximar a escola do serviço e fazer com que a escola, ela, na sua prática, use o serviço como seu laboratório e haja uma interação escola e serviço com qualificação da assistência prestada. E o outro aspecto, como nós falamos, é a evolução do conhecimento, que cada vez cresce numa velocidade maior. Hoje se multiplicam os grupos de pesquisa, os mestrados e os doutorados, e nós temos esse conhecimento ainda muito fragmentado, exemplificado por Edgar Morin, sociólogo, psicólogo da complexidade, que ele diz que cérebro e pensamento são indissociáveis. O pensamento não existe sem o cérebro, e o cérebro é um conceito do pensamento. No entanto, na forma como a ciência se desenvolve, o cérebro é estudado pela neurociência no Centro de Ciências Biológicas, e o pensamento é estudado pela filosofia, pela psicologia cognitiva, pela psicanálise, que mesmo dentro das universidades não se comunicam. E, com isso, ele mostra a fragmentação que nós vivemos. Embora o avanço científico e tecnológico, a gente tem uma grande dificuldade de fazer a interdisciplinaridade, de trabalharmos em conjuntos, na interação entre as instituições. Então, o perfil do profissional desejado que nós queremos para dar conta da assistência e saúde supera os modelos do século XX. Nós temos as diretrizes curriculares que estão, hoje, na pauta para serem discutidas com o Mais Médico. E nós estamos promovendo uma reunião agora no dia 13 com as escolas e instituições para estar discutindo essas diretrizes curriculares. E elas já são do século XXI. As diretrizes curriculares elas foram homologadas em 2001 e nós temos outro documento de grande importância, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAES, que traz a avaliação como importante e uma avaliação que não seja punitiva, nem classificatória, nem pontual, mas que ela seja construtiva, formativa, que ela seja participativa. Se quer se mudar e dar qualidade para algum tipo de ação, evidentemente que a avaliação ela deve estar inserida nesse processo de mudança. Evidente, então, que o modelo de ensinar, de assistir e de cuidar tem que ser trabalhado. Existe um desejado, sim. Existe o que é realizado. E essa diferença ou essa distância entre o realizado e o desejado tem que ser avaliada. Porque nós temos que saber o que é possível dentro das características e as potencialidades e fragilidades de cada situação, de cada instituição, de cada local. E aí nós temos, então, esta referência desse documento, que é nosso, é brasileiro, foi homologado em 2004 e está sendo implementado, mas de uma forma muito fragilizada ainda, que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, pelo INEP, onde o INAD, que é a avaliação do estudante, tem sido o foco, porque é o que mais nós conhecemos é aplicar a prova de avaliação. Mas nós temos que trabalhar a avaliação institucional, a autoavaliação, com a avaliação externa. Esse é o nosso desafio, é a avaliação inserida no nosso processo diário de trabalho, seja na formação do profissional, seja na assistência em saúde. Aí nós temos uma figura que é usada com um instrumento que a ABEM usa na avaliação institucional, onde refere o mundo do trabalho, na roda interior, um modelo tradicional que evolui para o inovador e para o avançado no contexto das diretrizes curriculares do Sistema Único de Saúde, um projeto pedagógico com perfil do profissional desejado, da relação com o avanço científico e tecnológico, produção do conhecimento,
a continuidade da graduação no pós-graduação em educação permanente. Hoje não se para de aprender, até pela dinâmica da evolução e o avanço científico e tecnológico e das variadas situações, problemas de saúde. A abordagem pedagógica, com uma estruturação, um currículo que busca a interdisciplinaridade, um ensino mais não centrado no professor, mas no aluno, e esta interação com estrutura de recursos humanos e estruturas necessárias para o desenvolvimento dessas atividades. Um cenário de prática que vai além do hospital, com um discente que tem a orientação conforme o grau de conhecimento no avanço da sua formação e, principalmente, o desenvolvimento docente, que não é mais o médico que se transforma no professor, mas alguém que tem conhecimento didático-pedagógico para entender o processo de saúde-doença, que acompanha o avanço científico, técnico-científico e que se intera do acontecimento das demandas da assistência em saúde. E o aspecto gerencial, que não pode ser desvinculado de todo o processo dessas instituições de formação e de assistência em saúde. Nesta evolução 100% de tendências de mudança, quando a escola alcança esse teor. Então, o mundo do trabalho, aparece o sistema de educação, e, no caso, a escola médica, que dela dependerá o fluxo de pessoal qualificado para a oferta de serviço. E nós temos que trabalhar com quantitativo e com qualitativo. E o que nós vemos é ainda o médico se transforma em professor e o médico se transforma em preceptor. Então, à medida que a escola se aproxima da prática, ela precisa também do médico preceptor, com uma certa formação didático-pedagógica para entrar no processo da formação. A formação e educação permanente. Exercício profissional. Este trabalho foi desenvolvido com 30 escolas na implementação das diretrizes curriculares nacionais. Então, quando a gente diz que as diretrizes curriculares nacionais não foram atingidas, elas estão em processo de implementação, com grandes dificuldades. E aparecem algumas dificuldades aí, por exemplo, que as políticas se fragilizam na troca de governo, onde hoje, com a contratualização, parece que a gente vai avançar politicamente no sentido de resolver este problema. A preparação adequada dos profissionais docentes e preceptores para orientar, mas também para avaliar conhecimentos, habilidades e atitudes, não simplesmente para aplicar uma prova. E o outro aspecto, a valorização do profissional na atenção básica de saúde, que hoje também a gente acha que com o plano de carreira que está se defendendo, se pode estar valorizando esse profissional na atenção básica. O outro aspecto é, dentro das unidades básicas de todos os órgãos de assistência em saúde, existir o espaço de serviço para receber e interagir com a escola, no preparo do profissional, para assistir, para cuidar, visando fortalecer os 3 segmentos, que é a escola, no processo ensino-aprendizagem, revisando conteúdos e métodos, que é o serviço na educação permanente e aprendendo com a prática, com o serviço no trabalho e melhorando a qualidade da assistência, no acolhimento, na satisfação, no atendimento à comunidade. Portanto, já chegando ao final da minha exposição, a avaliação consideramos nesta política do mais médico momento indispensável para avaliar como as coisas estão acontecendo, como elas podem evoluir em um processo construtivo, formativo, e que se abra para a participação das instituições que trabalham na área da formação, que trabalham na área de assistência e saúde. Para isso se abre um espaço, entendemos que isso é importante, e hoje nós vivemos este espaço, inclusive, compartilhado, da escuta, da troca, e com isso fortalecendo a cidadania, o perfil da cidadania, que é a capacidade não só de perceber o contexto, mas se colocar, demonstrar um senso crítico, reflexivo sobre esse contexto de análise, mas com atitude propositiva e com uma disposição para ações. Assim se constrói a democracia e a cidadania, assim entendemos. E assim a BEM tem trabalhado nesse sentido. Nós convidamos a todos, a BEM, dia 13 de dezembro, nós temos um encontro com as escolas médicas, instituições convidadas e aberto
de certa forma, para aqueles que tiverem interesse, para discutir as diretrizes curriculares nacionais, que hoje, em função do Mais Médico, está sendo revisada, e entendemos que, essencialmente, elas não terão mudança significativa, mas apenas um aperfeiçoamento, mas, principalmente, uma análise crítica e aprofundada das diretrizes curriculares e uma análise por que hoje elas não foram ainda mais intensamente implementadas pelas escolas nesta aproximação com os serviços. Então, nós vemos no Mais Médico um avanço no sentido de querer oferecer uma assistência, mas com riscos significativos, no sentido da qualidade que possa estar comprometida dentro dos vários aspectos que já foram colocados aqui, mas não deixando de contextualizar o momento histórico do Brasil e a consciência desta iniquidade social que nós vivemos, dessa iniquidade de assistência, de oferecimento de assistência em saúde no Brasil, que se reflete, evidentemente, é reflexo da formação do profissional, das escolas que se abrem hoje, do aumento das vagas, que se foca na qualidade da formação docente. Porque é dentro da escola que está a base da formação e dos valores desse profissional. Então, nós focamos aqui na nossa exposição o desenvolvimento docente, a capacitação de preceptores para a melhoria da qualidade da assistência à saúde. Obrigada, ministro, pela atenção. Obrigada a todos. Agradeço, em nome do tribunal, a doutora Jadete Barbosa Lampert, que nos traz a visão de que a medalha da vida tem duas faces. E os valores em jogo são valores substanciais, que precisarão, muito embora não passemos a julgar segundo a conveniência e a oportunidade, valores que deverão ser sopesados pelos integrantes do Supremo na apreciação dos pedidos formalizados nas ADINs. Vamos prosseguir.